Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre um SSD M.2 e um SSD SATA. É coisa simples, o vídeo é curto justamente porque é bem simples e você vai sair daqui sabendo a diferença exata entre cada um desses dois dispositivos. Bom, vamos começar. Um SSD, ele é uma forma de você armazenar dados permanentemente, ou seja, você consegue guardar esses dados por longos períodos de tempo, tipo anos, ou a vida inteira de uma pessoa, ou até mais, dependendo do SSD, dependendo do armazenamento que você está usando. Em relação à memória RAM, o SSD ele é muito mais lento, mas ele tem a capacidade de armazenar os dados para sempre. A memória RAM, ela faz o trabalho oposto. Ela é muito mais rápida e ela não tem a capacidade de armazenar os dados eternamente. Quando você desliga o computador e ela para de receber energia, ela perde todos os dados que tinham contidos nela. Ela serve justamente para ficar armazenando os dados que o processador está usando enquanto você está usufruindo do seu computador. O SSD tem o trabalho de armazenar literalmente para sempre todos os dados que você mexeu no computador. Se você baixou um jogo, ele vai estar lá armazenado para sempre, mesmo que você desligue a energia. Esse é o objetivo do SSD. Agora, a gente tem dois tipos de SSD, o SSD SATA e o SSD M.2 ou NVMe. A diferença de um para o outro é a tecnologia, lógico, um é mais recente que o outro, e isso acaba facilitando muito a forma como a gente coloca no computador, as velocidades que esse SSD pode alcançar. Então, vamos lá. O SSD SATA, ele tem 2.5 polegadas, é justamente o tamanho dele, por isso que ele chama SSD SATA 2.5, porque ele tem 2.5 polegadas de tamanho. Ele funciona da mesma forma que um SSD NVMe, mas a diferença é que os SSDs NVMe conseguem chegar a velocidades muito mais altas, tipo, muito mais altas mesmo. Os SSD SATA, eles precisam de dois cabos, o cabo SATA de transferência de dados e o cabo de energia. O cabo de energia vem direto da fonte para você poder dar energia para o SSD para ele funcionar, e o cabo SATA serve para você comunicar a transferência de dados entre a placa-mãe e o SSD, então ele vai plugar no SSD e na placa-mãe. O SSD NVMe, ele não precisa de cabo nenhum. Por quê? Porque ele vai direto na placa-mãe num conector que já tem na placa-mãe, que é o conector para M.2, que vocês estão vendo agora na imagem. Esse conector, ele já vem alimentação junto e ele já está conectado na placa-mãe. Então a transferência de dados também está inclusa. Já está na placa-mãe, você não precisa de um cabo para transferir os dados, porque ele já está ali plugado na placa-mãe. Como o SSD M.2, ele está muito perto do processador, o caminho que os dados precisam percorrer é muito mais curto, acaba que as velocidades de transferência de dados de um SSD M.2 em comparação a de um SSD SATA é muito maior. Um SSD SATA consegue alcançar seus 550 megabytes por segundo. Já um SSD M.2, a gente já está vendo SSDs atualmente com a forma de PCI Express, né, que é a conexão dele na placa-mãe mais rápida, 5.0, atingir velocidades de até 12.000 megabytes por segundo, ou seja, 12 gigas por segundo, em comparação aos míseros 550 megabytes por segundo do SSD SATA. O SSD SATA já é um SSD rápido o suficiente para rodar o sistema, rodar jogos rápido, com loads rápidos, mas o SSD M.2 possibilita muitas coisas nos jogos, por exemplo, loads extremamente rápidos, extremamente complexos, com muito mais transferências de dados, o que acaba possibilitando você de criar efeitos e transições muito mais complexas que em um SSD SATA você não conseguiria. O SSD M.2, ele tem vantagens muito claras, né? Você não precisa de cabos, ele é menor, ele tem o comprimento, ele tem o tamanho do meu dedo aqui, literalmente, ele é bem pequeno mesmo, é que vocês não vão conseguir ter noção no vídeo, mas se você pegar um deles na vida real, você vai perceber que ele é realmente muito pequeno, enquanto o SSD SATA não é tão pequeno assim, mas é bem menor em relação ao HD. Essa bodega aqui é literalmente um tijolo. Pesa sei lá quantos gramas isso aqui. Pesa quase 1 quilo um negócio desse aqui. É bizarro de pesado. E olha o tamanho disso aqui. É muita evolução. Isso aqui tem 160 GB e tem uma velocidade de transferência de aproximadamente 100 megabytes por segundo. Um SSD consegue, em um tamanho muito menor e muito mais estreito, ter quantidades de memória muito maiores em velocidades 5 vezes maiores, cara. Isso aqui é muito louco. E o SSD M.2 é só uma evolução do SSD SATA, né? Basicamente, ele multiplica isso de novo. A velocidade ele sobe lá para cima, as velocidades são muito mais rápidas. O tamanho ele reduz ainda mais
e ele tira os cabos, o que é muito bom, porque você só vai lá e pluga na placa-mãe e tá feito, ele já vai funcionar perfeitamente. Então, basicamente é só vantagem, cara. Se sua placa-mãe tem suporte aos SSDs M.2, o que todas as placas-mães hoje em dia atuais têm, absolutamente todas as placas-mãe têm, a não ser que sua placa-mãe seja um pouquinho mais antiga, de algumas gerações atrás, ela provavelmente talvez não tenha, mas é só você olhar no site da fabricante da sua placa-mãe que vai ter todas as especificações e lá vai estar se tem o conector SSD M.2 ou não. Mas de qualquer forma você pode comprar um SSD SATA caso não tenha, que vai te suprir muito bem. Falando de jogos. Mas se você trabalha com transferência de arquivos muito grandes, muito pesados, o SSD M.2 de altas velocidades fazem muita diferença. Bom, para finalizar o vídeo eu vou recomendar 3 opções de SSDs muito interessantes com custo-benefício muito interessante, M.2, tá? Não SATA, para caso vocês queiram comprar, vocês terem alguma recomendação. Bom, uma opção excelente de SSD que tem velocidades muito boas e um tamanho de armazenamento lógico aceitável, que é o mínimo hoje em dia, é esse aqui, o SSD da Kingston, né, que é a fabricante NV3 de 1 TB. Ele tá custando mais ou menos uns R$400, o que é um bom preço, menos de R$1 por giga, bem barato em relação a uns anos atrás que estava muito mais caro. Tem velocidade de leitura de 6.000 MB por segundo ou 6 GB por segundo, gravação de 4.000 MB ou 4.000 MB por segundo, o que serve muito bem para um PlayStation 5, caso você queira fazer upgrade de memória no PlayStation 5. Esse SSD aqui vai suprir muito bem. Tem a versão anterior, que é o NV2, que eu tenho 2 no meu PC aqui, são excelentes também, mas a velocidade cai para metade. Tem 3.000 MB por segundo e aqui tem 2.800 MB por segundo, por aí, 2.500. Então ele é mais lento, ainda assim pra mim é tipo, tá sobrando, os loads dos jogos são muito rápidos, a velocidade é excelente, eu não sinto delay nenhum, tá perfeito, vou ficar com eles até eles pifarem. Acho que vai demorar minha vida inteira pra isso acontecer. Porque eles têm uma durabilidade muito boa, os SSDs em comparação aos HDs, né, que já são completamente defasados. Caso você queira gastar um pouquinho mais e pegar um SSD top mesmo, da Kingston, ainda da mesma marca que eu acabei de mostrar, tem essa opção aqui também de 1 TB, mas que tem velocidade de 7.300 MB por segundo e 6.000 MB por segundo de leitura, o que é consideravelmente mais. Não vai fazer tanta diferença assim na sua vida, mas é consideravelmente mais. E tá custando uns R$250 mais caro, e também não tá esgotado aqui na Kabum, porque ele é um pouco mais caro, as pessoas acabam optando por modelos um pouquinho mais baratos. Mas esse aqui é super interessante pra você colocar no PlayStation 5 e ter loads extremamente rápidos, talvez até um pouquinho mais rápido que o SSD anterior. E pro PC, lógico, também funciona perfeitamente. Mas aí você tem que lembrar que você vai precisar, nesses dois SSDs, ter suporte do conector do SSD na placa-mãe com PCI Express 4.0. O PCI Express 3.0 vai limitar até 3.000 MB por segundo. O 4.0 libera até os 7.300 MB por segundo. Então isso é um dado importante que você tem que ver na sua placa-mãe também. É só abrir o site da sua placa-mãe, pesquisa o nome da placa-mãe e a fabricante, abre o site mostrando exatamente o modelo dessa placa-mãe e olha lá nas especificações para saber se tem ou não suporte ao PCI Express 4.0 ou 5.0, que é o mais atual e mais caro, mas só tem nas placas-mães mais top de linha hoje em dia. Por enquanto, né? Logo logo vai ficar popular. Bom, eu ia recomendar um terceiro, mas eu acabei de pesquisar aqui, eu não achei mais ele, acho que ele já esgotou, já não estão fabricando mais, porque ele tá um pouquinho antigo, tipo, ele é de uns anos atrás. Ele tinha velocidades assim de 2.000 MB por segundo, é o que eu tenho aqui no meu PC. Eu também tenho um da Kingston, o NV2 que eu mostrei pra vocês. Na verdade eu mostrei o NV3, ó, aqui o NV3. Aqui tem muitas opções aqui na Kabum. De 500 GB eu não recomendo, eu recomendo sair direto para 1 TB para conseguir armazenar bastante arquivos, bastante jogos. Mas se você já está investindo tanto dinheiro assim, já compensa você comprar 1 TB, que já vale mais a pena do que você comprar 500 GB. Mas aqui tem muitas opções, tem que ficar de olho nos preços. Por exemplo, o NV2 tem 3.500 MB por segundo, tá custando R$500 de 1 TB, enquanto aqui a gente pode ver que o Kingston Fury Renegade também de 1 TB tem 7.300 MB por segundo, mais que o dobro da velocidade, sem custar mais que o dobro do preço. Tá custando R$150 a mais, ou seja, compensa muito mais o Kingston Fury Renegade do que o NV2 de 1 TB.
TB, entendeu? Os dois têm a mesma quantidade de armazenamento, mas um é mais que o dobro da velocidade do outro, custando só R$150 a mais, não é o dobro do preço. Então, o custo-benefício do Renegade é melhor. Tem que ficar só de olho nesses detalhes. Bom, galera, basicamente esse foi o vídeo. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Se você for comprar o SSD, confira se sua placa-mãe tem suporte e compre o M.2 porque ele é muito mais atual, muito mais funcional. Bom, basicamente é isso. Eu esqueci de falar da questão do dissipador, né? Porque os SSDs rápidos eles esquentam, você acaba precisando comprar um dissipador, uma placa de metal para dissipar esse calor. Eu tenho dois SSDs NVMe no meu computador, dois SSDs de 3.500 MB por segundo e eles esquentam bastante sem dissipador. Então eu comprei esses dissipadores aqui no Mercado Livre, eu comprei um para cada, né? Dois iguais. Qualquer dissipador desses aqui já funciona perfeitamente. Eu tenho exatamente esse daqui, igualzinho mesmo, design, mesmo modelo. O SSD fica aí nos seus 45, 50 graus, o que é uma temperatura boa, já que o limite de temperatura deles é tipo 75, 80 graus Celsius. É um limite mais baixo do que os processadores e chips gráficos, mas trabalhando 20 graus abaixo disso, tá bem tranquilo. Tem uns bem parrudos aqui, para caso você tenha um SSD extremamente rápido, tipo 5.0, aí eu recomendaria um desses mais parrudos, mas tem que ver se cabe no seu gabinete, com a placa de vídeo e tal. Tem todas essas questões. Fiquem de olho nisso, tem uns vídeos muito interessantes no YouTube explicando exatamente sobre cada modelo de SSD, caso vocês estejam de olho em algum modelo específico. Pesquisem no YouTube que vocês acham tudo quanto é conteúdo diferente sobre aquele produto. Bom, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Tamo junto, vou ficando por aqui. Valeu, falou!